Nós estamos retornando então para o segundo bloco do programa Wellington Andrade. Nesse segundo bloco, nós temos nos estúdios a presença do advogado Anderson Real. Ele é advogado criminalista, vai falar aí sobre a questão, ele é assistente de acusação naquela caso da morte daquela moça de Vicente Carvalho, a Fernanda Pimenta. Vamos falar de decisões do Supremo também, importantíssimas, desse duplo grau de jurisdição. Vamos falar também sobre as prisões que aconteceram lá em São Vicente, do vereador Ferrugem e também do secretário de Negócios Jurídicos, o Simval Braz de Moraes. Bem interessante esse segundo bloco. Antes de conversar com o doutor Anderson, vamos falar sobre a Sodier Doces? Vamos sim. Mostra aí, por favor, Cida. Agora, o Guarujá tem loja da Sodier Doces. A maior franquia de bolos do Brasil está em Pitangueiras, pertinho de você aqui no Guarujá. São 80 tipos de bolos. Mostra aí, meu querido Vinícius. Já ia falar Braia, hein, Cida? O Vinícius que está com a gente aí. Olha só quanto bolo delicioso tem lá na Sodier. A Sodier também oferece pão de queijos, café, chá, salgado, suco, tudo em ambiente climatizado e estacionamento na porta. A Sodier Pitangueiras aceita encomendas de bolos e oferece kits com bolos, salgadinhos e docinhos para sua festa, para o seu aniversário, para o seu evento. A Sodier Doces Pitangueiras tem linha de bolos zero açúcar, tudo próximo da sua casa. Sodier Doces, 220 lojas, a maior franquia de bolos do Brasil, agora também em Pitangueiras, aqui no Guarujá. Vamos mostrar então, Cida e Vinícius, o bolo do mês da Sodier. Bolo do mês, olha que delícia, esse bolo do mês da Sodier é no Brasil inteiro. É uma promoção que a Sodier faz, é a mesma qualidade de todos os outros bolos, mas você vai pagar mais barato. Você pede então lá, eu vi no programa do Wellington, eu quero um pedaço do bolo do mês, que você vai ter lá um descontão. Vamos falar então de Páscoa. Páscoa é na Proplastic. Sacos plásticos oxibiodegradáveis, descartáveis e tudo para sua festa, tem na Proplastic. A Proplastic de Vicente de Carvalho também oferece produtos para a rave, aquela balada de fim de festa, né? Óculos, colares, tiaras, máscaras. A Proplastic de Vicente de Carvalho também faz venda e locação de fantasias para adultos e venda de fantasias para crianças o ano inteiro. E agora na Páscoa, você tem todos os ingredientes lá para você comprar, para fazer seu ovo de Páscoa. Passa na Proplastic, que realmente a sua Páscoa vai ser muito mais doce. Então, por isso que a gente fala Proplastic Santos, Proplastic São Vicente, Proplastic Vicente Carvalho. 30 anos de litoral. Proplastic. Aqui tem tudo. Agora sim, então, cumprimentando o doutor Anderson Real, agradecendo desde já a presença dele aqui mais uma vez no nosso programa. Obrigado, Wellington. É um prazer estar aqui novamente. Sempre chamado, estamos aqui dispostos a esclarecer qualquer Finalmente dúvida. Deu certo, né, doutor? É verdade. Era para voltar. Os compromissos, logo, né, ficam bem corridos, às vezes não bate a agenda, mas... O pessoal não para de ser preso também, né? É verdade, a gente corre bastante, então... Em todos os setores, né, doutor? Mas hoje a gente teve um tempinho aqui para conversar, Legal. Esclarecer, bater um papo. O Anderson continua dando aula, né? Continua. Continua? Os alunos voltaram bem? Voltaram, tudo tranquilo, já estão. Já. Era para você ter vindo no começo, né? Antes das aulas, né? Isso, nós já começamos a armar, né? Que era para você dar aquela força para os alunos, né? É verdade. No final do ano também você sempre vem, ó, o exame está chegando. Ô Anderson, vamos conversar falando dessa decisão que teve do Supremo Tribunal Federal de que as decisões sejam cumpridas já em segunda, com a decisão de segunda instância. O que você achou disso, especialmente na área criminal? Então vamos lá. Na verdade, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que, num caso, foi decidido que o cumprimento dessa pena de prisão imposta seria, em verdade, a começar com o julgamento no tribunal. Então, nós temos o julgamento em primeira instância, em segunda instância pelo Tribunal de Justiça, e aí, nesses casos, já caberia a execução dessa pena que foi imposta à pessoa. E aí o preso, então, vai recorrer... Não, ele pode recorre normalmente, só que preso. Então, ele tem a possibilidade de recorrer tanto ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ou o Supremo. Mas, nesses casos, ele ficaria preso e, caso mudasse o julgamento, ele fosse absolvido, iria diretamente para casa. É igual o senador Luiz Estevão, né? Ele já estava condenado em segunda instância, né? E o interessante é que retroagiu, né? Poderia ser para os próximos, para os casos futuros, né? Poderia ser feito dessa forma. Os casos, principalmente dele, né? Tá em julgamento, está com recurso,
Só que como já tinha ocorrido a Vários decisão do Tribunal de Justiça, e aí eles executaram a multa. O Gil Rugai também foi um caso que recentemente foi executado o acórdão, que é a pena de prisão, ele já foi também detido, independentemente dos recursos que ainda tramitam no STJ e no STF. E o senhor, o que o senhor acha? O senhor acha que isso é justo ou é injusto? Então, a minha preocupação, na verdade, são com aquelas pessoas que... Porque nós temos o princípio da culpabilidade esculpido na Constituição, que é uma garantia que a pessoa só vai cumprir essa pena de prisão no momento em que não haja mais trânsito em julgado, ou seja, no momento em que não haja mais recurso dessa decisão. Isso, na verdade... que não der mais para modificar, né? Não tem mais recurso, não tem mais como modificar, então aí se cumpre essa pena de prisão. O grande problema é quando pessoas que ainda são, em tese, inocentes e que dependem dessa modificação desses recursos em superior instância, no STJ, no STF, e começam a cumprir a pena antecipadamente. E o grande problema é, caso modifique o julgamento, tanto no STJ como no STF, essa pessoa já teria cumprido boa parte da pena. E aí não tem mais como voltar atrás. E aí só indenização, mas e aí, quem vai pagar o dia preso? E um dia, algumas horas presas, injustamente, é complicado. É perigoso, né? Perigosa essa decisão, então. Então, né? eu vejo assim, com cuidado, até porque a população gosta desse tipo de decisão. Dá uma satisfação, né? Porque gera uma satisfação pessoal de cumprimento da justiça. Só que não dá para aplicar assim genericamente, porque há casos e casos. O sentimento, então, do Supremo foi esse, dar uma satisfação para... Até porque foi num julgamento de um caso de um político, a decisão. Então, foi para talvez dar essa resposta de que, olha, a justiça, sim, é feita de forma rápida, célere, só que o que eu não vejo com bons olhos é generalizar esse tipo de conduta para todos os casos. Porque existem casos que são modificados no STF e no STJ. E a minha preocupação são com esses casos. Nossa, vocês devem ter visto uma matéria do rapaz que ficou preso 20 anos, saiu de lá cego, apanhou. Sim. Eu vi até num programa de televisão, deu pena. Não, eu mesmo, particularmente, eu já tive casos de modificação de pena. Teve já? Já, em Brasília, vários, e que a pessoa estava cumprindo em liberdade. Gente humilde? Sim, pessoas que realmente caíram, estavam no lugar errado, na hora errada e foram no pacote. Foi imputada uma acusação que não cabia a eles e só foi modificada através de uma decisão em Brasília. Agora, esse sentimento do Supremo Tribunal Federal não poderia também abranger também outros segmentos? Por exemplo, a questão previdenciária. Quantos aposentados estão com problema e já estão com sentença já garantindo o seu direito na segunda instância? Isso aí não deveria também o Supremo pensar nisso, já que a ideia é essa? Eu acho que o princípio basilar tem que valer para todas as áreas, para todos, né, e genericamente também. Porque, eu volto a repetir, a minha preocupação são com aquelas pessoas inocentes, com aquelas pessoas que dependem de um recurso, dependem de uma modificação e ela acontece, só que estão pagando por uma coisa que não ocorreu. Então, esse mesmo entendimento, se a gente está lidando com vidas, com a liberdade da pessoa, que é o bem mais importante, a sua liberdade, o seu direito de ir e vir, e ele é cassado por uma decisão de segunda instância, vamos ter um raciocínio, então, para aquelas ações em que pessoas dependem de benefícios de previdência e que aí sim o Estado, através do INSS, recorre até a última instância, até últimos recursos e essa pessoa fica sem receber. Ou então, precatórios que não são pagos pelo município, pelo Estado, pela União, e aquela pessoa depende daquele dinheiro e aí a gente tem que ficar aguardando o trânsito de julgado. Muitos morrem antes, né? Fica para netos. Então, eu acho que se o princípio vale para o que é mais grave, quiçá para o menos grave. São execuções cíveis, previdenciárias, tributárias. Então, eu acho que esse tipo de decisão vem em bom alto tom, mas poderia também ser estendido para outros campos do direito, para outros ramos do direito de pessoas que necessitam do seu benefício, que necessitam do seu dinheiro, que justamente lhe foi conseguido licitamente. Então, essa mesma opinião, eu acredito que deva ser estendida para esses casos também. Eu conheço também inúmeros aposentados, inúmeras pessoas que pedem benefícios, que pedem revisionais de benefícios, que podem ter uma vida melhor se tivesse uma complementação na sua aposentadoria. Nós estamos falando de qualidade de vida e que elas, infelizmente, não vão ter
tempo suficiente para usufruir desse benefício. E a angústia desse cidadão? E que tempo ela vai ter quando transitar em julgado essa decisão no Supremo Tribunal Federal? Nenhum. Agora, é que a questão criminal, ela salta aos olhos, né? Então você vê, tem esses programas sensacionalistas que mostram que foi preso, que foi solto. O direito criminal... É a vitrine dos olhos, né, do direito. Todo mundo faz faculdade de direito, inclusive eu quando fui fazer, foi para ser criminalista depois, mas nem negócio de PCC, aí eu caí, saltei de banda de uma tal maneira que realmente muito difícil. Mas eu acredito que atinge muito mais a população, a sociedade em geral, o fato de estender essa decisão para recursos cíveis, tributários, previdenciários, do que propriamente criminal. Então, eu vejo com bons olhos a decisão, tecnicamente falando, só que eu não gosto de generalizar, eu acho que tem que ser analisado caso a caso. Tem que ser visto qual a necessidade da prisão antecipada, se vai trazer prejuízos, porque uma vez essa pessoa detida injustamente e depois modificada, não tem mais o que fazer. O tempo que ela passou no cárcere, que vai marcar ela para o resto da vida, e depois é modificado, não tem mais o que voltar atrás. Acaba com a dignidade humana, né? A prisão no Brasil, ela acaba com a pessoa, né? Qualquer um de nós, ficar uns 5 minutos preso em qualquer lugar, cerceando o seu direito de ir e vir, injustamente, todos nós ficaríamos revoltados. E muito revoltados. O doutor Anderson, vamos falar um pouquinho também sobre o caso o senhor é assistente de acusação no caso da Fernanda Pimenta. A gente sabe que o caso parece que está sob júdice, Sim. Mas alguma coisa pode ser dita. Sim, sim. Na verdade, o segredo de justiça já foi baixado, até porque já estava em segredo de justiça enquanto estava apurando a autoria. Mas aí um trabalho especializado da Delegacia de Santos, através do delegado Dr. Lara, que era até aqui do Guarujá, realmente muito competente nas investigações e conseguiu êxito no sentido de desvendar a autoria desse delito que estava totalmente encoberto, totalmente nebuloso e com tendências a querer fugir da responsabilidade do seu autor. Só para a população lembrar, é o caso daquela moça que trabalhava na CPFL, é isso? Isso. Trabalhava na CPFL, estudava na UNAERP, inclusive, pelo que a gente sabe. Era estudante de Direito. Não é isso? Chegou a ser sua aluna, não? Não chegou. Então, ela estudava Direito e sumiu por uns tempos, fizeram uma grande campanha na internet aí para procurar, porque ela tinha desaparecido. A última pessoa a tê-la visto foi, parece, o marido, né? O ex-marido. O ex-marido dela, e aí não deu outra, né? E aí foi puxando a investigação e chegou a desvendar que ele que tinha sido o autor do delito. Ele confessou? Confessou. É réu confesso, então. Eu confesso. Então vai para o tribunal do júri? Vai, tribunal do júri. O senhor vai atuar no tribunal? Vou atuar também. Eu fui admitido como assistente de acusação, advogado da família, para trabalhar ao lado do Ministério Público, para reforçar ainda mais esse tipo de acusação e mostrar a forma que a sociedade em geral está repugnada com esse tipo de crime, em especial aqui na comarca do Guarujá. Agora, doutor, o senhor acha que esse tipo de assassinato assim, de mulheres é devido ao país ainda ser um tanto machista? Eu acredito que nós tivemos algumas leis, principalmente do feminicídio agora, a introdução no Código Penal, do homicídio, que é uma qualificadora para dar mais gravidade e tentar dar uma proteção maior para as mulheres. Mas a gente não pode negar também que a nossa cultura é muito machista. Então, às vezes, o homem ele não admite ser traído. A perda. Ele não admite a perda, né, de um grande amor e talvez ele queira resolver tudo isso na forma violenta. E, obviamente, que a gente sabe que essa não é a melhor forma, não é a forma mais adequada, mas existem pessoas que vão por esse caminho, porém a justiça está aí para puni-los devidamente. Agora, e é triste, né, porque ele acabou com a vida da moça e acabou com a dele, né? Sim, assim, não só acabou com a vida da moça, mas acabou com uma família, né? Acabou com amigos, acabou com todos que o cercam. Então, ou é uma perda, foi um crime comovente aqui na comarca, até porque pelos traços que foram traçados, inicialmente com ele acompanhando toda a investigação e já sabendo, obviamente, né, de tudo que teria ocorrido, então isso torna o caso mais nefasto, né, macabro. Então,
Isso pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém imaginava que o ex-marido, aquele que estava ali apoiando as investigações, tentando em tese colaborar com essas investigações, poderia ser, na verdade, o autor do delito. Isso aí funciona como um agravante, não? Então, na verdade, vai servir como circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal para agravar essa pena mínima do crime de homicídio que inicia em 12 anos. Ele foi denunciado por crime, né, de homicídio triplamente qualificado e vai ter oportunidade de defesa, mas certamente os jurados, o Tribunal do Júri aqui do Guarujá, vai puni-lo corretamente e com o rigor da lei. Com justiça, né? Deixa eu te falar, tem previsão desse júri, não? Não, ainda estamos no início, né? Estamos em fase de denúncia, mas o mais importante é que ele está preso, responde ao processo preso. E é mais rápido, então, né? E vai ser mais rápido, então talvez uns 3 meses, 4 meses, nós teremos a marcação do plenário para ele ser julgado. Bom, e vamos falar também um pouquinho de São Vicente. Lá, o que aconteceu lá em São Vicente, rapaz? Teve um problema lá com as cooperativas de lotações, a Polícia Civil fez uma diligência lá, não é isso? Pegou documentos, o que aconteceu lá em São Vicente? Então, teve algumas expedições de mandado de busca e cumprimento de prisão temporária. São Vicente está passando por uma turbulência, né, de que há uma investigação de uma cooperativa em relação à participação de alguns funcionários da Prefeitura Municipal de São Vicente, em que teriam agenciado ou comprado um edital para se fazer uma licitação pública de transportes. Aí acabou rodando lá, o vereador foi preso, Ferrugem, né? Teve um vereador e um o secretário. Teve um funcionário também. Você está advogando para algum deles? Eu estou advogando para o secretário. Para o secretário, o Simval, né? Dr. Simval Braz de Moraes. O Simval está preso? Está preso, está prisão temporária de 5 dias. E o Ferrugem também? Também. Ah, temporária? Temporária. Você acha que dá para relaxar? Então, a gente já impetrou habeas corpus no tribunal, estamos aguardando a decisão da liminar, até hoje talvez saia a decisão, e estamos bem confiantes porque os indícios que geram contra o secretário, eles são muito frágeis, são de pessoas que citam o nome do secretário, não tem nada de concreto, não tem nada de profundo contra ele, ou qualquer prova robusta que sustente uma prisão temporária nesse caso. Bom, vamos agradecendo então a participação mais uma vez aqui no nosso programa do Dr. Anderson Real, ele que é advogado, atua em todo o litoral, Santos, Guarujá, São Vicente, professor também universitário, mais uma vez conosco aqui no programa.